Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou nerd da química e nas palavras de um bom capixaba, eu estou profundamente injuriado. Pois eu acabei de descobrir uma coisa que é simplesmente revoltante e tem tudo a ver com o modo como as coisas têm ficado ultimamente. Nós estamos nessa era da pós-verdade, onde qualquer um pode se manifestar suas opiniões na internet. Isso por um lado é bom, mas por outro lado é terrível, porque muitas pessoas mal intencionadas conseguem deixar suas ideias na internet e com isso muitas pessoas são enganadas por essas tais outras pessoas que fazem esse tipo de atitude. Pois então eu acabei de descobrir uma coisa que potencialmente pode fazer muitas pessoas terem seríssimos problemas de saúde por causa de uma fake news. E aliás, o que não está faltando, mesmo nessa era da pós-verdade, são essas fake news. Aqui nesse canal nós já falamos sobre aquele químico autodidata que ele falou que o álcool em gel não serve para nada e que ele só ajuda o vírus. E também falamos de algumas outras fake news, como por exemplo fazer álcool em gel em casa, que não tem nem um pouco de eficácia e na verdade só pode causar mais problemas ainda. E tem também algumas fake news bizarras, como aquela famosa fake news do limão alcalino, que é uma abominação química. Eu já até gravei um vídeo sobre isso, postei aqui explicando tintim por tintim por que aquilo não funciona. E agora tem essa nova fake news sobre os perigos, entre aspas, entre muitas aspas, da tecnologia 5G. E o que eu descobri hoje foi uma coisa que simplesmente me revoltou bastante. Porque, em nome de uma suposta proteção contra os malefícios do 5G, alguns charlatões estão expondo as pessoas à radiação perigosa como forma de proteção contra uma radiação inofensiva. Então, fique aqui neste vídeo porque eu vou explicar melhor tudo isso, se eu não ficar com uma raiva furiosa, mas eu vou tentar fazer isso. Pois bem, o que eu estou tentando dizer aqui? Que história é essa de usar radiação perigosa para tentar conter a radiação do 5G, conter radiação com outra radiação? Então, basicamente, existe uma fake news, uma teoria da conspiração que diz que a tecnologia 5G emite uma radiação perigosa que irá matar milhões de pessoas e causar vários danos na saúde, coisa que não tem nenhuma comprovação científica. Enfim, esse boato se espalhou e agora várias pessoas têm medo, várias pessoas que têm pouca informação científica temem os supostos males que a radiação do 5G pode causar às outras pessoas. Os cientistas dizem que essa radiação não tem problema para as pessoas, não vai causar prejuízo, só que as pessoas insistem em acreditar no que vem no YouTube, na internet, não acreditar no que os cientistas dizem, porque segundo eles, cientistas só explica coisa difícil, que ninguém entende nada e tudo mais. E agora, por causa desse boom de notícias sobre 5G ser perigoso, algumas pessoas oportunistas resolveram criar mecanismos para mitigar o efeito do 5G, por assim dizer. E supostas empresas e supostas pessoas que estão fornecendo serviços para proteger as pessoas do 5G. E aí, estão vendendo, por exemplo, alguns pendrives contendo um programa anti-5G que produz uma bolha de proteção em volta da casa para proteger as pessoas do 5G. Então a pessoa paga um preço exorbitante, extremamente caro, para comprar um pendrive para conectar na sua rede de internet para proteger do 5G. Na verdade, esse tal pendrive que foi vendido, inclusive foi denunciado, ele é simplesmente um pendrive das antigas, de 250 megabytes, daqueles antigões que nem são mais produzidos, sem nenhum arquivo dentro, ou seja, um pendrive vazio, extremamente ultrapassado, vendido por mais de R$5.000 para proteger as pessoas do 5G, sendo que não tem nada ali que protege a pessoa. E proteger do quê? Porque o 5G de fato não tem problema nenhum, mas as pessoas insistem em acreditar. Também tem algumas pessoas que estão vendendo aplicativos de proteção contra o 5G também, e na verdade esses tais aplicativos são vírus para infectar os celulares e computadores e instalar malwares e programas spy bots lá perigosos, essas coisas de hacker. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas, estão sofrendo prejuízo financeiro por comprar coisas que não funcionam ou coisas que podem prejudicar seus computadores, celulares, etc. Mas essa nova tecnologia de mitigação que eu descobri hoje, ela não só prejudica financeiramente as pessoas, ela também prejudica a saúde das pessoas. Então, agora desenvolveram um cordão
anti-5G, um colar anti-5G que se pendura no pescoço, chamado Quantum Pendant, que é basicamente um colar que contém um material que supostamente afasta a radiação 5G da pessoa. E de que é feito esse pingente Quantum do cordão? Pasmem, de elementos radioativos. Estão pegando minerais radioativos de origem vulcânica, fazendo um pingente com esses minerais, para as pessoas usarem esse pingente com material radioativo para proteger contra a radiação do 5G, que na verdade não faz mal nenhum. Pois bem, olha só a que ponto nós chegamos. Pessoas sendo enganadas para comprar um material radioativo para entrar em contato com o pescoço, para supostamente proteger da radiação perigosa do 5G. Revoltante, não? Pois então, a pessoa que usar esse pingente, ela vai ter sérios problemas por causa da radiação do pingente, que não tem nenhuma razão de ser, já que não tem nem comprovação de que esses minerais param a radiação do 5G e nem a própria radiação do 5G é perigosa. Falei aqui que a radiação do 5G não é perigosa, porém aquela radiação do pingente ela é muito perigosa. Então, algumas pessoas podem estar achando que eu estou passando pano para o 5G, que eu estou sendo pago para fazer alguma coisa, que eu faço parte da maracutaia, mas não. Isso é simplesmente porque eu tenho conhecimento científico e eu sei exatamente onde está o erro conceitual dessa coisa aí do 5G. Basicamente, a radiação do 5G ela é um tipo de onda eletromagnética, ou seja, uma radiação do mesmo tipo daquela onda de rádio e televisão, onda de telefonia normal. Ela é da mesma natureza do que as ondas do 3G e do 4G também. Ou seja, se o 3G e o 4G não fazem mal, o 5G tampouco vai fazer mal. É basicamente uma onda dessas normais de telefonia, de qualquer celular que a gente usa para fazer ligação. Aquela mesma onda de rádio que o celular usa. Mas por que a radiação do tal pingente quântico ela é perigosa, mas a radiação do 5G, que tanta gente tem falado, alardeado que é perigosa, na verdade não é perigosa? Por acaso tem alguma conspiração, grandes empresas ocultando a verdade? Não, isso é uma coisa muito simples, que a gente aprende em física no ensino médio, que se chama espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é basicamente uma escala onde nós ranqueamos, por exemplo, a quantidade de energia de todas as radiações eletromagnéticas que existem na natureza. Mas o que são as tais radiações eletromagnéticas? Então, a radiação eletromagnética são basicamente formas de energia que se propagam pelo espaço e elas são formadas por ondas eletromagnéticas, que são um tipo de perturbação de natureza elétrica e magnética que elas se propagam no espaço, são ondas. E essas ondas elas são formadas por um tipo de partícula-onda chamada de fóton, que é uma partícula subatômica, ou seja, ela é menor do que os átomos e ela não tem massa nem carga elétrica e se propaga à velocidade da luz, ou seja, ela se movimenta à velocidade da luz. E basicamente todas as formas de energia radiante, por exemplo, temos as ondas de rádio, micro-ondas, ondas de televisão, ondas de celular, calor, luz, ultravioleta, infravermelho e, por exemplo, raio-x, raio gama, etc. Eles são vários tipos diferentes de radiações eletromagnéticas. A diferença que existe entre essas radiações eletromagnéticas é a quantidade de energia que os fótons dessas radiações carregam. Todas elas são feitas da mesma coisa, ou seja, de fótons. Só que o fóton de cada tipo dessas radiações, eles carregam energias diferentes. Tem alguns fótons que carregam menos energia, o que produz radiações mais, digamos, inofensivas. E nós temos os fótons que carregam bem mais energia, que eles são as radiações mais perigosas, chamadas de radiações ionizantes, que nós vamos explicar mais um pouquinho daqui a pouco. Então, aqui nós vamos colocar um esquema do espectro eletromagnético, que tem todas as formas de radiação eletromagnética conhecidas. Como vocês podem ver, o extremo esquerdo desse espectro nós temos as ondas de rádio e televisão, enquanto no extremo direito nós temos os raios gama, que são basicamente a radiação nuclear, radiação atômica, aquela que os elementos radioativos emitem e que é a radiação perigosa. As ondas de rádio e televisão elas estão no extremo do espectro que tem menos energia, ou seja, os fótons que produzem essas ondas têm um baixo índice de energia, isso faz com que eles vibrem pouco, e por isso a onda que ele produz é uma onda mais larga, mais comprida, como vocês podem ver nessa ilustração, as ondas elas são mais espaçadas, mais largas, e quanto maior
essa distância entre os picos da onda, ou seja, o comprimento da onda, menos energia a onda carrega. É uma grandeza inversamente proporcional. Ou seja, uma onda larga tem pouca energia. Uma onda mais estreita, apertadinha, tem mais energia. E aí, essa diferença de energia que define o quão perigosa é uma radiação. Por exemplo, isso separa a radiação não ionizante da chamada radiação ionizante. E que churilância é esta de radiação ionizante e não ionizante? O que significa isso? Então, basicamente, uma radiação eletromagnética ionizante é aquela que possui energia suficiente para penetrar o nosso corpo e causar quebras nas estruturas das moléculas que formam o nosso corpo, ou seja, as cadeias carbônicas, as moléculas que formam os produtos do nosso organismo, por exemplo, proteínas, DNA, gorduras, etc., eles são afetados pela radiação ionizante. Ela tem energia suficiente para arrancar elétrons dessas moléculas e quebrar as ligações. E quando uma radiação ionizante ataca o DNA, ele causa mutações que podem levar ao câncer na pessoa, causam danos ao material genético da pessoa, e é isso que é o maior problema que a radiação pode causar. E essa radiação ionizante, ela está no extremo direito do espectro, ou seja, a partir dos raios ultravioleta até os raios gama, nós temos essas frequências perigosas chamadas radiação ionizante. Ou seja, essa é a radiação perigosa. Por exemplo, aquela radiação ultravioleta que nós podemos ter problemas quando ficamos expostos ao sol sem protetor solar, causa queimaduras de pele. Aquilo ali já é uma radiação ionizante e ela, por isso, é perigosa. Por isso que nós não podemos ficar tomando um raio-x o tempo todo quando estamos fazendo a radiografia, tem que ser bem rápido. E o tal do raio gama, que é esse extremo, ele é a radiação atômica, a radiação nuclear, aquela radiação de Chernobyl tão perigosa que pode causar morte rápida nas pessoas, porque ela causa danos severos, já que eles são o tipo de radiação mais perigosa. Então, voltando ao espectro eletromagnético, onde é que está a radiação do 5G? Em que lugar ela está? Pois bem, a radiação 5G está aqui, mais ou menos na divisa entre as ondas de rádio e os micro-ondas, no extremo esquerdo do espectro eletromagnético, portanto, é uma radiação de baixa energia. O conteúdo energético nessa radiação é muito baixo e, portanto, ela não é uma radiação ionizante e, por isso, ela não pode causar danos e quebrar a estrutura biológica e causar mutações. Ou seja, essa radiação do 5G, ondas de rádio e televisão, e dos micro-ondas, elas não têm força suficiente para causar danos ao material genético e câncer e essas coisas. No caso da radiação do micro-ondas, ela é um caso especial porque essa radiação ela esquenta, ela causa um aquecimento na água presente no corpo da pessoa. Então a radiação do micro-ondas ela pode, quando focada em grande quantidade na pele da pessoa, por exemplo, se você enfiasse a mão dentro do forno ligado, ali ela poderia esquentar a mão e causar uma queimadura por aquecimento, mas não uma queimadura por destruição de moléculas por causa da radiação ionizante. Então o 5G ele é um tipo de radiação que está na divisa entre as ondas de rádio e os micro-ondas, que é o tipo de radiação mais fraca que tem. Basicamente, essa radiação é menos perigosa do que a própria luz que emite do seu celular no seu olho. Ou seja, a luz do sol que você vê todos os dias, uma lâmpada que você acende, uma luzinha de uma lanterninha carrega quase 1000 vezes mais energia do que a radiação 5G, que esses conspiracionistas dizem que é tão perigosa assim. Ou seja, uma radiação não ionizante que é emitida à distância, porque a antena é bem longe de você, chega só uma pequeníssima quantidade em você e ela é mais de 1000 vezes mais fraca do que a luz visível. Olha bem onde está a frequência da luz visível no espectro eletromagnético. Podemos ver que as ondas de luz visível elas são menores, mais estreitas, mais energéticas do que as ondas do 5G. Ou seja, se o 5G causasse algum problema na pessoa, se a pessoa acendesse a lâmpada da casa dela, ela morreria torrada por causa da lâmpada. Basicamente isso. A lâmpada da sua casa tem mais risco de te causar câncer, na teoria, do que a radiação do 5G. Agora vamos falar sobre a bendito do pingente quântico. Onde está a radiação? Em que frequência está a radiação do pingente quântico? Pois bem, está aqui, na frequência dos raios gama, que são a radiação mais perigosa de todas. Isso mesmo. Essencialmente, o que os conspiracionistas fizeram foi pegar uma fonte de radiação extremamente perigosa
para proteger contra uma radiação que não é perigosa. De modo que se a ideia da suposta conspiração do 5G é expor a pessoa à radiação mortal, a pessoa conspiracionista pegou um objeto que emite radiação mortal para botar em contato com o corpo da pessoa para proteger de uma radiação mortal fake, que não existe, porque não é mortal. Entendeu? Isso é uma coisa que me revolta. Estão enganando as pessoas, fazendo elas comprar um material perigoso para se proteger de uma coisa inofensiva. Então, eu só vim aqui fazer esse pequeno desabafo, ao mesmo tempo uma denúncia, e utilizar isso para poder mostrar para vocês um pouco de como funcionam radiações eletromagnéticas, porque esse vídeo tem um conteúdo de química e é uma coisa muito importante mostrar aqui. Então eu aproveitei uma desinformação para a partir dela criar uma informação útil, fazer alguma coisa que possa ser útil no futuro. Então eu desejo muito boa sorte para qualquer pessoa que veja esse vídeo, que as pessoas se informem, tenham um entendimento novo, um conhecimento novo. Espero que essa era das fake news acabe o mais rápido possível, que as pessoas tenham um bom senso de não compartilhar essas coisas perigosas, e porque essas notícias, essas fake news, por si só, elas são bem perigosas, elas podem causar morte de pessoas. Por exemplo, o tal do limão alcalino, que supostamente cura câncer, limão com bicarbonato cura câncer, fez com que várias pessoas abandonassem o tratamento de câncer para se tratar com limão, e elas morreram de câncer. Então, pessoas morreram por causa de notícias falsas. Não seja o próximo. Muito obrigado pela atenção de vocês e valeu!